Já que estamos aí no mês de junho, mês de festa junina, de São João, eu quero mostrar algumas festas aqui que são incríveis e vou começar por essa que para mim é uma das mais espetaculares, que é o Festival de Parintins, que rola lá no Amazonas, uma festa folclórica linda, linda demais, e vou ver esse vídeo aqui, ó. Tamo junto, história. Já até dei like, tomara que seja um vídeo legal pra gente entender um pouquinho mais sobre as origens dessa festa. Então, vambora, vamos ver esse vídeo aqui. Manifestação folclórica do mundo, a céu aberto, acontece em uma ilha no interior do estado do Coisa Amazonas. linda, olha isso. O Festival Folclórico de Parintins, que Olha conta com isso, mais de bicho. 50 Tá voando. edições e Um parece drone. que finalmente terá o Que seu isso? devido reconhecimento após a ampla divulgação da amazonense Isabelle Nogueira na Quem? última edição do programa da Rede Globo, Quem? Big Brother Brasil. Desculpa, Mas afinal, o não que sei quem é essa pessoa. Eu acho que a ampla divulgação do festival não vai vir por ela. Desculpa, mas sei lá, nunca ouvi falar dela. Acho que já teve uma ampla divulgação muito maior, que todo mundo canta uma música que é sobre esse festival. Quando eu descobri que essa música era sobre esse festival, eu fiquei de cara. Vamos ver se ele vai falar sobre isso. Não vou falar agora. Mas se ele não falar, depois eu volto nesse assunto. Que, pô, isso é incrível. Vamos lá. em sua essência é o Festival de Parintins. Nós deste canal, como puros amazonenses, Amazonense, mano! Que isso? É nada. Calmou. Então mostra aí, então. Calmou, trouxe um meme. Que isso, que loucura. Pera aí, mano. Que loucura é essa, velho? Eu quero amazonense mesmo. Tô te falando. Ah, tomara que não fique assim o vídeo, mano. O cara chegou gritando, me fritou. vamos te contar toda a história Parou, deste hein? espetáculo que Boa, acontece conta tudo. todos os anos, no mês de junho. Boa. Separa alguns minutos aí que você está Separo. prestes a conhecer toda a história do Festival Esse é o Folclórico de caprichoso, Parintins. Azul é o caprichoso. Toma! Toma! Tamo junto, A história. tradição dos boi-bumbá foi levada para a região de Parintins por trabalhadores maranhenses que migraram ao Amazonas durante o ciclo da borracha. Isso, Esses trabalhadores trouxeram consigo a tradição da dança do boi-bumbá, que isso. se consolidou em Parintins no começo do século XX. Os Isso aí. dois bois surgiram em Parintins no ano de 1913. Durante as festividades, Ok, os não sei o ano participantes correto, ligados mas aos deve ter bois, sido. Garantido e Caprichoso, competiam entre si na rua pela melhor apresentação. Essa rivalidade, a princípio, chegou a ter algumas manifestações de violência, Sim. envolvendo até a polícia local. Repressão, isso, Nesse repressão. momento, as celebrações Repressão policial, tá? Teve bastante. Por quê? Porque é um movimento popular, né? Feito pelos trabalhadores que migraram para o Amazonas por causa da borracha, para trabalhar com borracha, né? Então, teve repressão pra caramba, até isso se tornar aceitável, vamos dizer assim, foi difícil, foi fruto de muita luta dessa galera que foi muito forte aí com a sua ancestralidade também, porque essa festa aqui é ancestral, é muito importante dizer. Talvez ele conte sobre a origem dessa festa e dessa cultura. Espero que sim, vamos ver. Senão eu vou contar um pouquinho que eu sei de um jeito muito porco e muito... ainda eram Idiota. informais, sendo iniciadas em terreiros e levadas às ruas da cidade. Na década de 1960, jovens da Juventude Alegre Católica decidiram se reunir para criar o Festival Folclórico de Parintins, com o intuito de mobilizar os dois bois em uma competição para arrecadar recursos para construir uma catedral para Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Legal. A criação oficial do festival aconteceu em 1966, com a primeira competição entre os dois bois acontecendo nesse ano. O ano anterior foi marcado por diversas apresentações de boi-bumbá, mas não Então. houve a participação do Garantido e nem do Então, eu sei que existiram ou existem, agora eu fico nessa dúvida, eu acho que existiram outros bois além do Garantido e Caprichoso, mas os maiores são esses. Eu acho que não existe mais, tá? Eu acho que era de antes. Talvez na fundação não. Talvez a fundação ou
Ali nessa época do festival mesmo, do começo do festival, eram só os dois, mas eu sei que existiam ou existem outros bois também nessa competição. Caprichoso. A partir de 1975, a organização do festival foi assumida pela Prefeitura de Parintins, garantindo mais recursos à festa. Vai, boa. O Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular celebrada anualmente no mês de junho, na cidade de Parintins, na divisa do Amazonas com o Pará. Esse festival é muito interessante e eu decidi começar mostrando ele. Eu vou ver se eu mostro outro aqui também, que tem um outro festival que é bem interessante. Vou ver se eu acho um vídeo legal sobre. Porque é uma junção de muitas coisas, né? De folclore. É uma festa que é o São João, que é uma festa pagã, cristã. Era uma festa pagã que foi... que os cristãos pegaram e transformaram numa parada, e aí essa galera pegou e juntou o folclore e transformou em outra parada, então é incrível. E tem uma coisa incrível desse festival, que eu sei que todo ano eles pegam a cidade inteira e enfeitam ela inteira, ou pelo menos uma grande parte, com grafite, ó. Pode ver uns grafites, aí tem grafite que é contando a história desse folclore, tem grafite sobre o caprichoso, tem grafite sobre o garantido. Fica bem linda a cidade, bem temática. Vamos É uma festa voltar. folclórica que é marcada pelas apresentações de boi bumbá e uma competição Isso. entre os bois garantido e caprichoso. Caprichoso, isso aí. As apresentações dos bois garantido e caprichoso são realizadas em uma grande Lindo, arena, olha que é isso. chamada de bumbódromo, que chega Bumbódromo, a abrigar cerca de 25 mil pessoas. Lindo. A celebração do Festival de Parintins é uma manifestação da riqueza do folclore e cultura popular brasileira, incorporando elementos do folclore nacional e das culturas indígenas do Amazonas. Então, Agora, muitas quando coisas, se fala né, das arquibancadas, incorporadas. podemos afirmar que é uma das várias curiosidades interessantes do festival. Isso, é muito interessante. A isso. arquibancada do bumbódromo é Olha que ocupada por metade da torcida do garantido e metade da torcida do mais ou caprichoso. menos. As apresentações têm duração Mais ou menos. Mais ou menos. Não é metade, metade, literalmente, tá? É, sei lá, 40% de um, 40% do outro, ou 45% de um, 45% do outro, porque tem uma torcida meio neutra ali. Então não é metade, metade literalmente. Por que que não é metade, metade literalmente? Porque, assim, a torcida, a arquibancada, faz parte dos pontos pro boi ganhar. Então, por exemplo, a torcida do garantido e do caprichoso, elas têm que... Quando o garantido está se apresentando, a torcida do garantido também está se apresentando. Aí eles fazem coreografias, eles cantam junto, eles fazem todo... Você viu lá, tinha um boi lá no meio, então é uma coisa bem organizada. E conta pros pontos, tá? É um sistema de pontos e aí tem um boi vitorioso no final. Como se fosse uma escola de samba, tem, né, o sistema de pontos, tal, essa competição. E aí a torcida conta para isso, então eles têm que participar também. E aí tem uma grande parte da torcida de um, a grande parte da torcida de outro e um campo neutro ali também, que é só pra galera que quer assistir e tudo mais, que é menor. Então não é literalmente metade-metade. É importante dizer porque... Talvez ele diga a mesma coisa, mas... É importante dizer porque nesse festival a torcida, a arquibancada faz parte da performance, faz parte da apresentação. Então eles se dedicam, eles ensaiam, é incrível. Vambora, vamos ver mais. mínima de 2 horas e duração máxima de 2 horas e meia. E quando um boi está se apresentando, o lado da arquibancada adversária fica totalmente escuro e em silêncio. Isso. O evento é extremamente importante. Por que fica totalmente escuro e em silêncio? Porque é a apresentação da outra parte da arquibancada. Então, meio que eles não podem atrapalhar ali, né? Tem que deixar a galera se apresentar e quando o outro se apresenta, fica escuro e em silêncio, a outra torcida se apresenta. Por isso, porque a apresentação da torcida, da arquibancada, é extremamente importante também para a performance do grupo, tá? Então, por isso que fica... Ah, isso aqui é legal, cara. Ó, tá vendo Coca-Cola azul aqui, ó? É porque é do lado da torcida azul, né? Que é do Caprichoso. Acho que é do Caprichoso.
Aí até as marcas ficam da cor do boi. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Importante para a cultura da cidade de Parintins e ganha repercussão internacional devido à beleza de todo o festival. Aqui no Brasil, o evento já foi transmitido nacionalmente pela TV Coca-Colinha Cultura. vermelha aqui, ó. Vermelho. Aí do outro lado, ó, as marcas azul aqui, entendeu? É dividido até isso. E até a marca que, tipo, sei lá, é vermelho, que nem Coca-Cola, eles botam lá azul também. É interessante que na cidade também fica, tipo, sei lá, o Bradesco, que é uma marca vermelha. O Bradesco lá não é vermelho o layout deles, a frente lá do estabelecimento, né? Do banco. É metade vermelho e metade azul. Eles dividem. Até isso. É incrível. E eu acho que tem até... Eu já vi foto. Eu acho que tem até a latinha, tipo, da Coca azul e da Brahma azul também. Sabe que a Brahma é vermelha, né? A cor vermelha. Aí tem a latinha azul. Tá ligado? Muito, muito legal isso. Mas nos últimos anos, tem sido transmitido pela emissora Manauara TV A Crítica. O festival de Deveria ser 2024 transmitido nacionalmente também isso, será cara. transmitido pela filial Não só lá. amazonense da Rede Globo, a Rede Amazônica. E existe um boato que diz que a partir de lindo. 2025, a Globo assume totalmente né? os direitos de transmissão Ah, os do direitos. Festival de Parintins. É, os direitos, mas não sei se vai transmitir nacionalmente. Eu não ouvi falar, pelo menos. Seria muito legal se fosse. A história. Acho que agora ele vai contar a história do início, que é interessantíssimo também, que eu vi. Vamos ver. Ah, dos Vamos bois. começar falando do maior vencedor do Festival de Parintins, o Boi Garantido. Aí, monstro. O boi branco com um coração Mas aí ele não contou será que ele não vai contar a história o início desse folclore? Poxa, será que ele não vai contar? Porque ele já vai pra história dos bois, né? Ah, será, cara? Deixa eu ver. Aqui é do Caprichoso. Popular? Acho que não, senão ele iria mostrar sobre os bois. Algumas curiosidades, deve ser, né? Pô, vou contar então o que eu sei, assim, de uma maneira muito... Desculpa até, assim, bem porca, assim, sabe? Mas a história do folclore disso é muito legal. Eu vi que foi assim, tinham os povos originários e aí tinha um casal. E a mulher estava grávida e aí ela queria comer língua de boi. Só que ela queria a língua do boi mais parrudo, do melhor boi que tinha. E aí o marido dela foi atrás desse melhor boi e matou o boi e trouxe a língua para ela. Só que isso causou uma confusão. E aí alguns guerreiros que eram amigos do dono do boi, ou o próprio dono do boi que era um guerreiro, algo assim, começou uma confusão entre esse cara, esse marido e essa galera, e aí começou uma baita confusão lá, uma baita briga, meio que uma guerra assim entre esses guerreiros, né? Por causa dessa morte. E aí esse marido ou a mulher... Ó, tô contando de uma maneira bem porca. Pesquisa sobre essa história, gente. Tô contando só um pouquinho porque é interessante demais. Mas a mulher ou o marido, eles fazem um ritual ou uma oração, algo assim, para acabar essa guerra. E aí o boi volta à vida. E aí com isso se estabelece a paz. E aí esse é o início do folclore. Mais uma vez, de uma maneira bem porca contada aqui. Provavelmente, coisas erradas. Provavelmente, muito incompleto. Mas talvez ele não conte nem dessa maneira, então que ele já vai falar sobre os bois, né? E se contar também vai ser melhor, porque ele vai contar de uma maneira mais correta. Mas se não contar, pesquisa sobre isso. Nossa, isso é muito louco, muito interessante. Então se não contar, pesquisa. Se contar, ainda bem, porque ele vai contar melhor do que eu. Porque, nossa... Triste. na testa foi criado na Baixa do São José em 1913 em Parintins. Acho que ele Seu foi o fundador, primeiro, né? Lindolfo Monteverde, criou um brinquedo para se apresentar nas ruas e festejos do mês de junho em Parintins. Isso, O Boi porque... Garantido veio... Assim, eu sei que tem, além dessa competição entre os dois, que tem a competição no Bumbódromo,
Antes, eles desfilam na rua. E aí faz uma festa gigante na rua. Tanto o garantido quanto o caprichoso. Cada um tem o seu dia. E aí eles vão na rua e fazem um desfile. E aí a população participa. E tem música, tem uma apresentação também na rua. Porque talvez não dê para todo mundo ir ver no Bumbódromo também, né? Talvez seja por isso. Mas porque também começou assim, né? Ele fez o garantido, ele fez o boi garantido para desfilar nas ruas. E a festa, o Festival de Parintins começou nas ruas, começou com a apresentação dos bois nas ruas. Então a disputa era assim, cada um tinha uma apresentação e aí a galera falava quem era melhor ou não. Não sei se tinha ainda essa competição nesses termos de esse foi melhor ou teve o ponto por isso ou por aquilo. Devia ser mais uma coisa falada e disputada como time de coração, assim, né, do que uma premiação de fato. Mas começou assim, então, legal. De uma promessa feita a São João Batista, seu criador Lindolfo, quando jovem ficou muito doente, prometeu que se ficasse bom, construiria um boi que sairia todos os anos no mês de junho, patrono, em homenagem ao santo. A cura veio, a promessa se tornou realidade. E o boi garantido faz suas apresentações nas ruas da cidade e para agradecer a graça concedida a São João Batista todos os anos. Boa. O boi garantido é representado pelo lado vermelho da cidade, a Baixa do São José, onde vivem os lado perrechés, vermelho da cidade. uma denominação para... Eu acho que ele não vai falar sobre, né, a música, então eu vou falar. No começo desse vídeo, ele falou que uma BBB tinha sido muito influente para falar sobre essa festa em rede nacional e as pessoas conhecerem essa festa e talvez as coisas mudassem por causa disso e tal. Mas teve uma outra coisa que aconteceu, que é sobre essa festa e que tá na boca de todo brasileiro. Existe uma música sobre o boi garantido que é muito popular, que todo mundo canta, e quando eu descobri que era sobre o Festival de Parintins e sobre o boi garantido, eu fiquei impressionado, que é uma música da Daniela Mercury. Deixa eu pesquisar aqui. É a música Vermelho da Daniela Mercury, né? Que ela canta no refrão, né? O meu coração é vermelho, de vermelho vive o coração. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. Vermelhou no curral, a ideologia do folclore avermelhou. Aí sim, ó, essa música aí que todo mundo canta e eu acho que pouquíssima gente sabe que é sobre esse festival incrível de Parintins. Tá na boca do povo, né? Essa música e é sobre o garantido aí, ó. Boizão do coração, meu coração é vermelho. Toma! Para pessoas que trabalham com os pés descalços e têm os pés rachados devido ao trabalho intenso na roça ou nos afazeres do dia a dia. Garantido é considerado o boi com mais vitórias no seu curral, que é um tipo de quartel-general, onde acontecem os ensaios, e o curral fica localizado na cidade Garantido, no bairro São José. Boa. Agora falando do caprichoso. De acordo com a história que foi narrada pelos mais antigos, através de entrevistas e pesquisas com familiares dos fundadores do boi, o caprichoso, por José Furtado Belém, um advogado e político de Parintins. Conta a história que ele, depois de uma viagem que fez a Manaus, teve a ideia de criar o boi galante. Depois ter visto um na capital, animação, juntamente com os irmãos Cid. A grande rivalidade entre os bois fazem com que os fatos contados pelos familiares levem a crer que um é mais antigo que o outro, defendendo fielmente os fatos. Somado a isso, a falta de documentos que comprovem em que ano realmente foram fundados. A primeira versão era um boi feito de caixas de papelão que vinha para as ruas em 1922. Em 1925, o boi foi repassado aos irmãos Cid, que foi recriado para que eles pudessem continuar a brincadeira nas ruas, e foi nomeado de caprichoso pelo coronel João Meireles. Este é o touro com a estrela na testa, carinhosamente chamado de touro negro, e o seu curral está localizado no bairro da Francesa, onde a maioria das casas são pintadas em azul e branco.
E é legal isso porque meio que um lado da cidade, que fica um curral do Garantido, é tudo vermelho e tal. E o outro lado é tudo azul, que é o outro lado da cidade, são opostos da cidade, assim. E é o lado do Caprichoso. Isso é tipo como se fosse Corinthians, Itaquera e Palmeiras Barra Funda. Tipo isso, né? Legal. O boi caprichoso recebe este nome por ter capricho de sempre fazer melhor. Boa. O Festival de Parintins é uma das festas populares mais tradicionais do Brasil, sendo reconhecido internacionalmente como uma das festas mais bonitas de nossa cultura. A festa popularizou temas da cultura africana, europeia, mas, sobretudo, elementos da cultura indígena e nortista, e, como já citado, é transmitida para diversos estados do Brasil. Além do Amazonas, seu auge de engajamento, podemos falar, foi através da participação da Cunhamporanga, do Boi Garantido Isabelle Nogueira, na última edição do Big Brother Brasil. Para de As toadas nessa mina. cantadas no festival Chato. também são extremamente populares, Sei lá, sendo quem é Isabelle disponibilizadas Nogueira? em Desculpa. serviços de streaming para que os fãs possam ouvir as canções depois que o festival se encerrar. A festa Isabelle? mobiliza a cidade durante Assim. todo o Nada contra a Isabelle, né? Legal. Legal. Pô, muito legal. E não sei se era ela ali, mas massa. Mas ele tá insistindo nela como se ela fosse a grande divulgadora, assim, do festival. E, pô, a Daniela Mercury, cara. Daniela Mercury tem uma música que todo mundo canta sobre. Para de falar dessa mina. Ela não é a patrona da parada. ano. Na época do festival, estima-se que a população da cidade dobre de tamanho, uma vez que gente de todas as partes do país vão a Parintins Meu sonho. para acompanhar o festival. Meu sonho, e aí, Tem mano? sido registrada Cê é também louco. uma presença cada vez maior de turistas estrangeiros na cidade. Além disso, a grandiosidade e popularidade do evento são tão grandes que é bastante comum que pessoas que tenham trabalhado na preparação das apresentações dos dois bois sejam chamadas para participar do carnaval Aí, em cidades como toma, Rio de Janeiro toma, e São toma, Paulo. Toma. Aí. Algumas curiosidades sobre os bois. Vambora, vai. O festival, obviamente, tem suas curiosidades Nossa, ainda bem. interessantes. Então, vamos Ainda bem que ele botou só aquele meme lá no começo, né? E, nossa, me perturbou aqui. Não sei porque, né? Ele colocou só um no começo e depois não colocou mais nada. Né? listar algumas delas. Em 1982, o Caprichoso se recusou a participar do festival, com a alegação de que havia recebido as verbas da prefeitura com muito atraso, inviabilizando sua participação. Com isso, o boi campineiro foi competir contra o Garantido. O Festival de Parintins Então, aí, ó. não foi realizado Boi campineiro. Existia outro boi. Tá vendo? Então, minha teoria do quase início do vídeo tá certa. Existiam outros bois também. Não eram só esses dois, tá? Mas eram menores. nos anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19. A rivalidade entre os dois bois é tão grande que grandes Aí, marcas que patrocinam marcas, o evento modificam suas embalagens para que isso é elas doideira. sejam comercializadas em Brahma. Parintins com as cores do Garantido e Caprichoso. Tatu? As sedes de cada boi Olha que lindo. são os Tá locais de maluco. preparação e ensaios das apresentações, sendo Alguém me leva aí, conhecidos mano. em Pelo amor de Parintins Deus. como currais. O bumbódromo foi é construído com formato de cabeça de boi. Ó, aqui, ó. Em época de Pera aí. festival, Deixa eu voltar um pouquinho aqui para eu falar da torcida. Essa área aqui, ó, se eu não me engano, não sei se é só essa ou se é essa toda aqui, ó. Mas isso aqui eu sei que é. Essa com certeza. Essa área aqui é mista, ó. É a galera que vai, né, curtir, vai lá ver tal e tudo mais. Aqui, talvez aqui, mas aqui com certeza, onde tá a galera. E aqui é a torcida organizada, vamos dizer assim, que faz parte da apresentação. Aqui é uma área neutra, mas aqui faz parte mesmo da apresentação. Não é só, influencia, dá uma vibe, conta alguns pontinhos, não. Faz parte mesmo da apresentação. Tem uma categoria, não sei se pode falar assim,
que conta os pontos lá, torcida, arquibancada, tal. Construído Beleza? com formato de cabeça de boi. Ó, isso é louco. Em época de festival, a cidade fica dividida ao meio. E para você transitar livremente, dizem que precisa estar trajado com roupas verdes. E quem está do lado azul, em hipótese alguma, pode ir passear de azul do lado vermelho. E vice-versa. E os adeptos, Eu sei que é bem respeitoso entre eles também. Pelo menos ouvi falar, né? Não tem uma rivalidade de pancadaria e tal. Pelo menos eu ouvi falar, tá, gente? Se não for, chegou uma fake news boa pra mim. Mas pelo que eu sei, pelo que eu conheço, pelo pouquíssimo que conheço, que sei, porque nunca fui, sei que é respeitoso entre eles, tal, que até quando uma pessoa vai lá e vai visitar um, aí a galera fala, vai visitar o outro lá, e tem gente que participa da festa, nessa andança pela cidade, nesse desfile pela cidade, tipo, festa do garantido, desfile do garantido. Aí ele vai passando nos lugares lá, a galera vai participando. Eu torço pro Caprichoso, mas a festança, filho, festa é festa, vambora. Então, parece ser uma coisa amistosa entre eles. Mas deve ter essa rivalidade, tipo, não entra aqui de azul, pô. Tamo aí no dia do festival, né? Vem de verde, vem de branco, vem de preto, vem de qualquer coisa aí, mas deve ter uma rivalidade sim, mas não, eu acho que não é agressivo. Pelo que eu ouvi falar, pelo que eu sei, que é pouco. Mas tomara que não, porque eu achei legal esse fato. Ou Né? fãs de um boi sempre chamam o outro de contrário. E assim, nós finalizamos mais um vídeo aqui neste canal. Finalizou, vídeo legal, mostrou principalmente a história aí dos bois, que eu não sabia muito, especificamente assim, como que tinha sido criado e tal, não falou algumas coisas, mas legal, vídeo massa. Pô, pesquisa mais aí sobre essa festa, porque, nossa, festa é incrível. Inclusive, saiu um vídeo daquele casal Renan e Michele. Como é o nome do canal, mano? Agora ferrou. Renan, lembrei o nome da galera e Michele. Lembrei o nome deles, Mundo Sem Fim. Mundo Sem Fim. Saiu um vídeo deles que eles foram lá, eles mostraram bastante sobre a história, eles sempre pesquisam sobre a história e mostraram, acho que um ensaio, um vídeo muito legal aí, um conteúdo bem bacana, eles lá, né? Então dá uma olhada aí nesse vídeo do Mundo Sem Fim também, que eu acho que é um vídeo bem interessante. Muito mais do que o meu, com certeza. Muito mais do que esse que a gente viu, com certeza, porque eles são monstros. Beleza? É isso. Vou vir depois com outro react sobre outra festa, se eu achar vídeo sobre a outra festa, porque ela não é tão popular quanto essa de Parintins, mas venho aí depois com outro react sobre uma festa incrível também que rola aqui no Brasil, nessa época de São João. E vamos curtir o São João, né, galera? Vamos pra quermesse, vamos pra festa mesmo de São João aí, quem tem as festas incríveis que tem no Nordeste, né, pô? Nordeste é o lugar pra curtir um São João. É a minha festa predileta do ano, é a que eu mais gosto, não tem jeito, gosto mais do que o carnaval mesmo. As comidas, a festa, o folclore, a cultura, pra mim é demais. Gosto mais do que o carnaval, sou desse time. E é isso, vamos curtir essa festa, onde quer que você esteja, provavelmente vai ter algo ou típico ou não típico, mesmo que seja uma quermesse para você tomar um quentão lá, comer uma pamonha. Firmeza? Depois eu volto aí com outro vídeo sobre outra festa muito interessante também. É nóis.